todos me conhecem aqui, né? Meu nome é Rafael, eu sou casado com a Cristiane, ela está lá embaixo com as crianças na escolinha. Há 7 anos nós somos casados, faz 12 anos que nós nos conhecemos, eu e a Cristiane, faz aproximadamente 12 anos, vamos fazer, que eu estou aqui na igreja. E eu louvo ao Senhor porque, através da vida do pastor, que é o meu discipulador, eu posso estar aqui hoje. Eu louvo ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, porque também me tirou um dia das trevas, e eu nunca me imaginei um dia trazendo uma palavra para a igreja. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vai me usar. Amém, querido? Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a palavra lá em João, capítulo 8. Amém. Glória a Deus, querido. Me perdoe porque eu não terminei de me apresentar, tá? Tenha um pouco de paciência. Conforme comentei contigo, sou casado com a Cristiane, há 7 anos, 12 anos eu estou na igreja, para a honra e glória do Senhor. Faz 3 anos que eu e a minha esposa estamos à frente do setor vermelho, né? Tem sido uma bênção nas nossas vidas, temos crescido muito através da vida do nosso Deus, e o Senhor tem me abençoado, a minha família. Sou pai da Beatriz, de 1 aninho, e tenho um Vinícius também, meu enteado, que esse mês faz 14 anos, e essa é a minha família, querido. Eu tenho clamado a Deus para que eles sejam cheios da presença do Senhor, e que Ele possa usar da minha vida, a vida da minha família, para o Teu reino. Amém, queridos? Todo mundo achou? João, capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 ao 11. Glória a Deus. Passo a ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem com que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a se inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Glória a Deus, querido. Eu creio que grande parte aqui dos irmãos já deve ter recebido uma ministração da parte de Deus, nesse mesmo capítulo, nesses versículos, mas eu, quando recebi o convite do nosso pastor para estar ministrando hoje, né, ele, para a igreja, para aqueles que não sabem, ele está retornando de viagem, né, se não estivesse trânsito, ele estaria aqui entre nós, mas enfim, ele deve estar chegando já, e quando ele trouxe, perguntou para mim: Rafael, você está preparado? Seu dia chegou? Eu falei: glória a Deus, amém. Chegou o dia, né?
E eu ali buscando no Senhor, Senhor, me dá uma revelação, uma palavra que eu possa repartir com a igreja, para que possa edificar a vida dos meus irmãos, né? Naquilo que o Senhor tem acrescentado na minha vida. E o Espírito Santo, dentro da minha própria casa, falou assim: glória a Deus, é nessa noite, na noite que você vai ministrar, que ali você vai deixar as tuas pedras, queridos. E ali eu com o Senhor, né, muitas vezes a gente pensa que não tem pedra, e ali eu recolhi algumas pedras dentro da minha própria casa, querido. O potinho está cheio de pedra, cheinho de pedra. E em nome de Jesus eu vim entregar minhas pedras, queridos, nessa noite. Eu queria desafiar você também a deixar as tuas pedras aqui, querido. Aqui no Evangelho de João, os irmãos sabem que isso não é, né, uma parábola, né? Isso é uma passagem que de fato e real aconteceu com Jesus. E os escribas e os fariseus queriam de alguma forma acusar, desmoralizar Jesus, né? Eles queriam armar uma cilada para Jesus. E eu estudando na palavra de Deus, né? Eles foram tão sensatos, porque também na lei de Moisés, quando era pego uma mulher em adultério, ela deveria ser apresentada ao juiz, né, as pessoas que iam julgá-lo, junto com o homem, não só a mulher. E dali você já entende que o intuito deles não era a mulher em si, mas sim acusar, desmoralizar Jesus. Eles queriam de qualquer forma encurralar Jesus, mas Jesus, com a sabedoria dele divina, a sabedoria que vem do céu, né, ele esperou no Senhor, e ele abaixou, a palavra nos diz que ele abaixou e começou a descrever na terra. E ali também, eu muito curioso, não sabia o que ele estava escrevendo, e fui buscar no Senhor, né? E até nisso, Deus deu uma revelação para ele, que ele estava escrevendo na terra, referente ao perdão da mulher. Não é a palavra perdão, querido, tá? Segundo os estudiosos, eles não se referem específico o que era, mas era voltado à situação daquela mulher que tinha sido apresentada como pecadora. E aí, aqui no versículo 11, você de repente pode se perguntar, né? Bem no finalzinho, na parte B, Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Jesus, aqui no Evangelho de João também, no capítulo 5, no versículo 27, diz assim, João 5, 27, Deus fala que Ele deu autoridade e poder a Jesus. Se Ele quisesse livrar dele, Ele não poderia falar muito bem assim, ó, realmente, essa mulher foi pega em adultério, pedra nela. Podia livrar dele, mas Ele, com uma sabedoria tremenda, foi ali com Deus, uma revelação divina, enfim, escreveu no chão, e ali o povo impaciente, querendo encurralar ele, né, pegou e ficou insistindo, e aí, fala Jesus, você não vai falar nada? Você está agachado aí? E ali, no versículo 7, ele se levanta, você já ouviu esse versículo, né, querido? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou só eu que ouvi? Todo mundo, né? Até o povo lá de fora sabe muito bem. Tem versículos que o mundo sabe, né? Mas nem eles sabem o que são bíblicos, né? Eu era um deles. Já ouvi isso aqui, mas não sabia que era da parte de Deus. E hoje estou tendo uma revelação. Não hoje, né, querido? Do tempo que eu estou com o Senhor, eu já tive essa revelação. Mas voltando aqui, no João 5, 27, Deus deu essa autoridade para ele. Para ele tinha esse poder, essa autoridade de julgar. Deus deu isso para ele. E no Evangelho de João também, capítulo 12, do versículo 47, olha como Jesus é lindo, querido. Foi isso que ele usou aqui no finalzinho. Jesus disse assim, que ele não veio para julgar o mundo. Deus deu o poder para ele, mas ele não veio nesse intuito, querido. O intuito dele foi para salvar o mundo, querido. Salvar o mundo. Ele tinha todo o poder, toda a honra e toda a glória. Podia fazer o que ele quiser, mas não era o intuito do coração da parte de Deus que ele fizesse isso, querido. E nas nossas vidas,
Na revelação de Deus que eu tive, querido, 2 passos que a gente tem quando a gente adquire essas pedrinhas, né? Uma delas é essa que eu acabei de falar, é o primeiro passo. A gente adquire as pedras. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Muitas das vezes, grande parte das vezes, não é Satanás que põe na tua mão, não. Porque você já é cristão, já é um novo convertido, e essas pedrinhas aqui você que adquire, você vai e pega. Muitas vezes nós pegamos no automático. Você já andou no automático aí, querido? Homem, eu pelo menos, às vezes, sem querer, eu ando no carro meio automático. Você passa no radar, você fala, nossa, nem sei quanto que eu passei, não lembro como que eu cheguei aqui, você vem naquele automático, né? E, glória a Deus, cheguei. Mas você fez meio que no automático. As pedras também, querido, se você não vigiar, você vai pegar também no automático. Você se livra delas, mas você vai voltar e vai pegar no automático. Mas em nome de Jesus, nessa noite, querido, pelo um ato de fé, querido, eu vim trazer. As minhas pedras estão aqui. Todas. E não são poucas. E não são poucas. Eu comecei ministrando aqui agora há pouco falando que há 2 passos, né? Para nós acusarmos. Um é quando nós adquirirmos. Nós adquirimos essas pedras, nós pegamos. A outra foi o que os fariseus queriam fazer aqui. Eles iam atirar. Eles iam atirar. E nós sabemos que esse povo, o simples atirar não era para machucar. Era para ir até o fim, querido. Para matar. E se vocês perceberam também, eu coloquei uma rosa. E o título dessa palavra que eu queria trazer no teu coração hoje, trocando pedras por rosas. Glória a Deus. O que simboliza essa rosa, meu querido? Não tem na palavra de Deus, mas eu entendo que é algo bonito, um objeto bonito, né, que as mulheres adoram. E realmente ela é bonita. E o que eu queria representar nessa noite, querido, com você aqui? Amor, compaixão, respeito, oração, intercessão pela vida do irmão. Tudo aquilo que vem da parte de Deus, querido. Essa noite nós vamos trocar pedras por essas rosas do Senhor, querido, em nome de Jesus. E o engraçado é que eu já vivi as 2 situações, querido, tanto no físico quanto no espiritual. E engraçado que ontem eu estava no aniversário, conversando com o Jefferson, e ele contando para mim que quando ele era menor, o Gé era menor, né? É engraçado isso. Tô brincando. Quando ele era mais novo, né? Ele tinha mania, ele era muito briguento. Deus mudou isso no coração dele, em nome de Deus. E ele era muito pequeno, era, né? E ele brigava, sabe como? Ele apanhava, os caras corriam, ele tacava tijolo nos outros. Ele falava, eu era terrível, e ficava uma semana dentro de casa. Ele era assim, era a forma dele se defender. E eu já vivi as 2 situações, querido. Eu já tomei uma pedrada, eu tenho até hoje uma cicatriz na barriga de um sobrado, o menino tacou lá de cima. E eu creio que foi uma mão do Senhor, e um tijolo passou aqui, passou na minha barriga e cortou. E eu tenho aquela cicatriz, que acho que era para dar ponto, e acabei não tomando ponto, então ficou aquela cicatriz saltada. E isso me marcou, querido, saiu muito sangue, eu fiquei com muita raiva daquele menino. Era uma criança, ele jogou e ainda ficou olhando para mim, acenando, sei lá. Eu fiquei muito bravo, e falei, cadê os pais dessa criança? Mas enfim, isso já faz aproximadamente 18 anos, mas até hoje eu tenho essa cicatriz. Pequena, diminuiu, mas eu tenho. Isso falando fisicamente, querido. Marcou, cicatriz. E eu também já dei uma pedrada, querido. Eu já dei uma pedrada no meu irmão biológico, físico. Ele é bem maior do que eu. E eu dei uma pedrada na cabeça dele, dei 5 pontos na cabeça dele. E marcou ele e marcou também a mim, querido. Só que já era tarde, eu já tinha feito. Não tinha volta. E eu vi aquela cena, meu irmão ensanguentado, aquilo me marcou muito. Enfim, foi uma pedra generosa que eu joguei na cabeça dele. E hoje ele tem a cicatriz, mas já não é tão visível, porque nós éramos criança. E tratando da parte espiritual, querido, eu também já dei uma pedrada. Deixa eu te falar uma coisa, as pedrinhas mais próximas são as que mais machucam. Você atira a pedra na tua esposa, querido? Você atira a pedra no teu marido?
Você atira a pedra no teu filho? Essas são as que mais machucam. E eu um belo dia tirei uma pedra, sabe em quem? No Vinícius, no meu enteado. E eu quis ser um acusador ali. Ali eu quis colocar a minha lei. Eu quis fazer de qualquer forma a minha lei. Um belo dia eu fui numa reunião dele, cheguei atrasado. E a professora, não tinha mais ninguém. A professora, você é o pai? Sim, sou o padrasto do Vinícius Ambrusti. Ela apresentou o boletim dele. E eu sempre muito rígido com os estudos. E quando eu me deparei com as notas dele, tudo vermelho, tudo. Tinha só um azul, que era educação física. Meu semblante começou a mudar e a professora ainda falou, calma pai. Eu falei, calma? Como assim calma? E eu ali, já mudei, querido. E ali eu fui para minha casa, sabendo que o Vinícius estava lá, colocando, já matutando na minha cabeça as leis, as minhas leis. E ali, chegando em casa, querido, eu não bati, não fiz nada, mas eu sequer não dei um segundo para ele falar e respirar. Eu detonei ele, não xinguei, deixei de castigo, e ele sem entender. Pronto, acabou o dia, chega no outro dia, eu chego em casa, e ele vem com um papelzinho assim, ó, coloca assim. Ele me chama de Peco, né? Peco, tá aqui as minhas notas, tudo azul. E eu olhei com os olhos desse tamanho, tudo A e B, e eu falei, não estou entendendo. E ela falou assim, e ele falou assim, a professora tinha pego a nota de um aluno errado. E eu imediatamente olhei para ele e falei, me perdoa, porque até nessa hora eu fiquei cego, querido, porque o prontuário ela abriu para mim e eu podia muito bem seguir as linhas para confirmar, mas não. Quando ela falou assim, Vinícius Ambrusti, pai, tem que melhorar, vermelho, vermelho, eu só foquei naquilo, eu esqueci do nome dele, de confirmar, mas já era tarde, querido. Ali se criou um machucado e uma cicatriz. O perdão houve, realmente ele me perdoou, eu aprendi, venho aprendendo a cada dia, mas marcou, querido, marcou, porque aquele dia eu fui duro com ele, porque para mim ele estava mentindo, e muito para mim, e até de reforço, a professora falou, ele está no reforço. Eu falei, como? Ele nunca falou isso para mim. Eu fiquei indignado, eu não aceitava aquilo na minha vida. E em Tiago 4:12, querido, a palavra de Deus diz que o Deus é o único que faz a lei e é o único juiz. Ele é o único, querido, ele é o único. E não bastando isso, querido, é a palavra de Deus que nos diz, ela me faz uma pergunta e te faz uma pergunta. Quem você pensa que é para julgar os outros? Quem você pensa que é, Rafael, para julgar o próximo? Quem você pensa que é a igreja para julgar o irmão? A palavra de Deus diz isso, não é o Rafael que está falando. E o Senhor também, querido, nesses dias Ele tem me ensinado grandes coisas. E uma delas, eu quero compartilhar com a igreja. Recentemente eu fiz 2 entrevistas. E nas 2 entrevistas eu me deparei com uma pergunta, onde a pessoa falou assim, Rafael, fala sobre a tua vida e isso, aquilo. Eu abri meu coração, falei ali da minha família. Tá, agora me fala dos seus defeitos. Eu fiquei mudo. Profissionalmente ele me falando, eu fiquei mudo, mudinho. Eu falei, Senhor, e agora, o que eu falo? Aí eu comecei a falar algumas coisas, mas não passei muita confiança, eu fiquei decepcionado comigo mesmo, e fui buscar a Deus, que eu tenho defeito, querido, tenho muito defeito, profissionalmente, como pai de família, muito também, querido. Agora faz essa pergunta no teu coração aí, não profissionalmente, querido, mas como homem de Deus, servo de Deus, mulher de Deus, você tem defeito perante a presença de Deus, coisas que não agradam o coração de Deus? Você consegue reconhecer isso? Ou são poucos? São poucos os defeitos. Agora eu te faço uma pergunta, você consegue julgar o teu próximo? Tá, mais um pouco aqui, ó. Só um pouco, só. Se eu não vigiar, querido, se eu não vigiar no Senhor, eu vou julgar cada um de vocês que estão aqui. Cada um de vocês que eu conheço, eu vou julgar. Porque o coração do homem é assim. O coração do homem é assim, querido.
Quanto mais você conhece, mais você o julga. Glória a Deus, porque o Senhor já me transformou em algumas áreas. Tem um irmãozinho aqui que é visitante, eu não conheço ele, eu não julgo. Mas os irmãos que eu conheço há alguns anos ali, se eu não vigiar, eu vou tacar pedra em você, querido. Eu vou tacar pedra em você. E eu não quero isso no meu coração, eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso para o teu coração, eu não quero isso para a igreja Fonte de Vida, eu não quero isso para Indaiatuba, eu quero isso, querido, ó, rosas. Nós precisamos viver rosas, querido, compaixão, amor, respeito, oração, intercessão. Em vez de falar, vai orar, vai interceder pelo irmão. E assim como eu tinha falado, 2 passos. O primeiro é quando você adquire a pedra, querido. Você já tomou posse. E a segunda, sabe quando que é? Você abre a tua boca. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor. Aqueles que me conhecem sabem disso. Nessa segunda passo, o Senhor tem ministrado muito o meu coração. Eu já tenho vigiado muito. Nem para minha esposa eu compartilho coisas, querido. Quando é bênção, eu tenho que compartilhar, eu devo compartilhar. Mas quando são coisas que não agregam no reino de Deus, eu não falo. Mesmo se eu vejo, eu não falo. Mas eu adquiro pedras, querido. Eu adquiro pedras. E aí, se ele pega num dia que eu não estou legal, sabe o que eu vou fazer com essa pedra? Eu vou jogar no meio da cara. Porque ela está em meu poder ainda. Mas o Senhor tem me ministrado, querido, a não falar. E eu louvo ao Senhor. Mas eu tenho pedras ainda, querido. E eu não quero essas pedras na minha vida. Eu quero bênção, compaixão pelo próximo, querido. Segundo o maior mandamento, a igreja conhece, sabe? A gente precisa aprender a viver isso. Se a igreja aprende a viver isso, a gente nunca mais vai adquirir essas pedras aqui, ó. E aqui, querido, há todo tipo de pedra. Pedra familiar, pedra para filho, pedra para marido, pedra para mãe, para o pai, para o filho. Tem umas pedras que são grandes, hein? Tem sogra aí? Vigia, hein? Essa vem para derrubar, querido. Essas são as maiores. Mas tem pedra, querida. Tem pedra para irmão de sangue. Tem problema com o irmão, querido? Essa noite você vai deixar essa pedra aqui. E você vai levar essa rosa aqui, em nome de Jesus. Sabe o que mais tem pedra aqui? Ministerial. Fala mal do seu pastor? Eu tenho também. Não tenho medo de falar, não. Fala mal dos seus discípulos? Tem pedra aqui. Fala mal da sua célula? Tem aqui também. Fala mal do seu setor? Tem aqui também. Fala mal do líder da intercessão? Das crianças? GR? Dos jovens? Tem pedra de tudo quanto é tipo aqui, querido. Essas são minhas, não são suas. Entenda uma coisa. Essas são minhas. E eu vim deixar todas, querido. Eu não sei nem quantas tem aqui. Mas eu vim decidido, eu vou deixar tudo no altar de Deus nessa noite, querido. E em nome de Jesus, deixa a tua também, querido. Fuça aí que tem. Pode fuçar aí que tem, querido. Tem pedras aqui, que são daqueles próximos. Tem problema com o vizinho aí, querido? Eu tenho um vizinho abençoado. Mudou faz 1 semana. E eu que indiquei. Glória a Deus. Sonho aqui junto comigo. 3 horas da manhã fazendo festa. Glória a Deus, vamos orar. Não tacar pedra. E o Senhor já tem me ensinado, querido. Você tem problema com o prefeito? Tem pedra aí para prefeito? Tem pedra aí para político? O que mais? Você que tem empresa aí, tem prédio aí para concorrente? Você sabe que faz coisa errada? E você não admite, não aceita? Não julgue. Tem pedra aqui também. Pedra para vizinho. Tem uma grandona aqui, querido.
Tem uma grandona aqui, sabe para quem? Para o meu chefe. Essa é para derrubar também, hein? Essa é para derrubar também. Tem vários tipos de pedra aqui, querido. Vários. Todas que você puder pensar, eu tenho. Pode falar, eu tenho. Eu tenho e está aqui. Porque o Senhor me fez pegar uma por uma dentro da minha casa, querido. Uma por uma dentro da minha casa. Estava todas escondidas, mas estava em meu poder. Era só eu não vigiar, que eu ia lá, corria, pegava e atacava. Você já tomou uma pedrada? Machuca, né? Fisicamente machuca. Eu já tomei, já falei para vocês. E as pedras que atingem o coração, querido? Marido, mulher, vigia. Tem pedrada, querido, que vai machucar, vai haver perdão, mas vai gerar uma cicatriz, querido. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Marcos 13. Marcos 13, 33. Marcos 13, 33. A igreja achou? Amém? Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 13, versículos 33 ao 37, eu vou ler. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Glória a Deus, querido. Por que você acha que eu adquiro essas pedras aqui? Porque eu não vigio. Vigiar e orar sem cessar. Vigiar e orar sem cessar. Diariamente, constantemente. Segundo após segundo. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Recentemente, eu creio que, agora em agosto, nós do Setor Vermelhos organizamos aqui um cinema, né? Foi bênção, glória a Deus. E nesse filme, eu aprendi duas coisas, querido. Poderia ter aprendido mais, mas você vai entender o porquê eu aprendi somente duas. E uma vem do filme e outra vem da parte de Deus. A primeira do filme é que falou muito forte comigo, referente a julgar, você ser juiz. Alguém pode me recordar o nome do filme, que eu não recordo? A Cabana, glória a Deus, A Cabana. Então, para aqueles que já assistiram em casa, em algum outro momento, sabe que em determinado ponto do filme, ou se ele todo, né, fala sobre você e eu ser juiz. E aquilo marcou o meu coração. Esse é um ponto. O segundo ponto veio da parte de Deus, querido. Por que eu só entendi um ponto? Porque eu peguei o filme pela metade, resolvendo algumas coisas sobre essa noite do cinema, e eu sentei na metade do filme. E ali na metade do filme eu fiquei meio que tentando entrar no filme. Fiquei meio perdido. Ali eu entendi a Pai, Filho e Espírito Santo. Aí na hora de falar do juiz, de você ser juiz, aí eu apanhei ali na cadeira no fundo sozinho. O Espírito Santo me pegou, me chacoalhou lá atrás. Ali eu entendi da parte de Deus, mas eu creio que o Senhor tinha algo a mais a acrescentar na minha vida. Só que eu poderia, se eu estivesse desde o começo, aqui, prestando atenção naquilo que o Senhor tem para o meu coração. Mas eu não vigiei, eu poderia ter organizado tudo antes, para na hora de assentar e assistir o filme, eu vou falar, agora eu vou sentar e assistir o filme. E eu me descuidei, eu não vigiei.
Glória a Deus, Deus é misericordioso e me deu uma revelação sobre julgar, né? E aí você pode se perguntar, mas como, Rafael? Como que a gente aprende a não julgar o próximo, querido? Meu Deus, tem tantas formas, queridos, tantas formas, tantas formas. Poderia citar um monte delas. Uma delas, a gente sabe, a gente está chegando em encontro com Deus e o pastor fala muito dos 4 pilares, né? Culto de domingo, Tadel, célula e discipulado. Essa é uma forma de você vigiar, querido. Como assim? Você vai ser ensinado a como você vigiar. Você precisa aprender a vigiar, querido, em todo momento. O Rogério não está aqui hoje, o Rogerinho, né? Para quem eles conhecem mais próximo, sabe que ele é PM aqui em Indaiatuba. Como que você vigia, querido? Fala para mim, como que você vigia? Você vê, eu acho tão legal esses dias, eu tentando entender, né? A gente sabe que aqui em Indaiatuba tem aquelas motos, né? Da PM, da GM. E se você nunca reparou, começa a reparar, querido. Ele, quando param no semáforo, um para de costa com o outro. Eles param 3 assim, ó. Um de costa para o outro. Um vigiando a costa do outro. Eles se vigiam. Eles não param no semáforo em paralelo. Um fica em diagonal para o outro, assim, ó. Porque ele cuida desse raio, o outro cuida do raio de trás e aqui. Um vigiando o outro. Eles receberam um treinamento e uma direção. Não é porque eles acham, vamos fazer assim e a gente achou legal. Com certeza não, querido. Com certeza não. Você e eu diariamente temos a oportunidade, querido, de sermos ensinados a vigiar. Eu preciso ser ensinado a vigiar, querido. Eu preciso. O meu discipulado com o pastor Wesley, eu falo assim, pastor, fala. Eu preciso aprender. Aí eu apanho, óbvio, porque eu preciso aprender. Eu quero aprender. Mas ele é muito carinhoso, ele me ensina daquele jeitinho dele. A pastora Dai nem se fala, então a Cris quase dorme no colo dela. É uma direção tão gostosa. E ali ele está me direcionando, querido, para mim não adquirir essas pedras. Mal sabe ele que tem pedra para ele aqui. Mas glória a Deus, que nessa noite eu estou deixando, querido. Eu estou deixando todas, em nome de Jesus. Mas uma coisa é fato, querida, nessa noite, para você deixar essas pedras, você tem que querer. Eu não vou aí e colocar a mulher a mão na tua bolsa. Homem, eu não vou aí colocar a mão no teu bolso da sua calça. Eu não vou fazer isso. E o Espírito Santo de Deus também não vai fazer isso. Ele vai convencer o seu coração a você vir entregar elas aqui hoje à noite, na frente. Aqui. Isso sim. Mas ele é gentil, querido. Precisa partir de você, precisa partir de mim. Eu, há algum tempo, partiu do meu coração na direção de Deus de não falar. Eu não falo, querido. E quando eu falo algo que não vem da parte de Deus, eu falei demais. Você já orou para Deus consertar algo na tua vida? Digamos, aquelas pessoas que têm a língua grande, de repente você fala, Senhor, corta a minha língua. Eu tinha um tempo na minha vida que eu falava para Deus, arranca o meu olho. A palavra de Deus diz isso, se o teu olho te faz pecar, arranca. Eu olhava para onde não era para olhar, querido. Olhava. E Deus não, o Espírito Santo de Deus falou assim, eu não vou arrancar teu olho. Eu quero você perfeito, do jeito que você é. Eu quero com você coração transformado. É isso sim que eu quero, querido. Glória a Deus, aí, estou com os 2 olhos, não precisou me arrancar. Mas eu entendi e quis a mudança na minha vida, querido. E eu queria te fazer uma pergunta sobre essa direção, vigiar e orar, querido. Preste bem atenção no que eu vou falar para você, querido. Receba no teu coração e você vai entender o porquê. Quem aqui nunca foi num cinema? Nunca foi. Tiagão, leva lá, hein? Glória a Deus. Obrigado, Bruna. Foi ousado em falar. Não tem vergonha nenhuma de falar. Amém. Tem alguém aqui que nunca pegou circular? Sabe aquele que você fica... Não na rodoviária, que o ônibus está paradinho e você entra. Circular, que você está lá na rua. A minha esposa nunca pegou. Ela não está aqui, mas ela nunca pegou. Tem alguém aqui que nunca pegou circular? Odir. Reinaldo também nunca pegou? Amém.
Poucos, né? Pouquíssimos de tudo. Agora, querido, me responda uma pergunta, não precisa nem falar. Mas no teu coração, querido, você vai entender o porquê eu estou fazendo essa pergunta. Quando você vai no cinema, eu gosto de cinema, viu? Eu gosto. Todo mundo gosta, né? Quem não gosta? Coisa boa, todo mundo gosta, né? Você se prepara antes? Se prepara no modo de sentido. Você chega antes? Ou não? Eu chego. Quando você vai pegar um ônibus, querido, você chega depois que ele passou? O culto, querido, entenda uma coisa. Às vezes lá na recepção, o Senhor já vai falar contigo lá. Amém? Tem umas irmãs aí que recebem lá na porta, lá. Né? Louvado seja o nome do Senhor, querido. Você está deixando de vigiar, querido. Você está deixando de vigiar. E nisso o Senhor também tratou meu coração. Eu não estou tacando pedra em você, querido. Entenda uma coisa. Eu só estou dando uma direção para você, porque um dia eu fiquei vegetando aí na cadeira. 12 anos que eu estou na igreja, por uns bons anos eu fiquei vegetando aí. Vegetando. Literalmente. Não recebia, não entendia. Mas eu creio em nome de Jesus, querido, que nessa noite você vai entender da parte de Deus, que você precisa vigiar, querido. Você precisa vigiar para não adquirir. Você vai deixar essas pedras aqui hoje, pela fé, querido. Cada uma delas. E você vai aprender a vigiar e não pegar mais nenhuma delas. Nenhuma. Conforme eu disse, do cinema, você se prepara, querido? Você se prepara? Você compra a pipoquinha lá, né? Eu já vivi situações em que tinha que ir com a barriga bem cheia, porque não tinha dinheiro para comprar pipoca. Então enche a barriga em casa e vai pro cinema, né? Tem que ser assim, é caro. E tem que ir assim, vamos lá assistir, mas vamos de barriga cheia. Preparado, querido. Você que não vai pegar um circular, querido. Se o ônibus vem de lá, você fica olhando para lá? Entenda, querido, eu não estou te acusando. Entenda que eu te estou te dando uma direção, porque o Satanás me roubou anos de Deus na minha vida por falta de atenção, querido. Falta de foco, determinação naquilo que o Senhor tinha a conquistar na minha vida. Muito tempo, querido. Muito tempo mesmo. Quando eu mencionei aqui referente a cinema, né? Quero dar uma direção para você, igreja. Quem estava aqui em Monte Timor, recentemente, no seminário de líderes, sabe, de uma direção que o pastor Wesley, uma direção não, Deus deu uma direção através da vida do Daniel e falou alguma coisa sobre o nosso pastor Wesley. Querido, desfrute do que Deus tem te dado. Desfrute do que Deus tem te dado. Deus tem nos dado tantas coisas boas, querido. Eu louvo ao Senhor porque eu, como sou líder de setor, eu às vezes recebo informações que tem pessoas que visitam a igreja e fico impactado pela direção do nosso pastor, palavras que direcionadas à igreja, e as pessoas falam, eu já ouvi falar de pessoas, meu, vocês estão bem servidos, cara. Vocês estão tudo gordo, palavra de Deus, revelação da palavra de Deus, querido. Você pai, você mãe, biológico e espiritual, querido, entenda uma coisa, você precisa ensinar o teu filho a ele vigiar. Ele vai crescer, você não vai ficar com ele o resto da tua vida. Você não vai sempre vigiar ele e colocar ele numa bolha. Eu preciso ensinar. Eu ensino o Vinícius. A Beatriz eu não consigo ensinar ainda. Os meus discípulos eu preciso ensinar. Ensinar em que sentido? Querido, porque você não veio no culto? Aconteceu algo? Algo mais forte do que a presença de Deus na tua vida? Eu já cheguei a perguntar, sabe o que para o meu discípulo? Se a cadeira dele dava choque. Perguntei. Lógico que eu pergunto numa boa, dou uma descontraída e falo, querido, eu preciso saber, sua cadeira dá choque? Para mim entendedor, meia palavra basta, né? E ele, por quê? Por quê? Então tá, segura. Você deixa de receber, querido.
Você levanta, querido. Você levanta na hora que você está assistindo cinema. Você levanta na hora que está passando um filme, querido. Só quando dá uma dor de barriga, certo? Aí não tem como. É raro você ver. Sabe por quê? Porque você deixa de receber da parte de Deus, querido. Se você desce, se afasta um minuto sequer daquilo que Deus está te dando a direção, querido, você perde o foco. Se a gente recita aqui um versículo, uma direção, uma passagem, aquilo que Deus está falando, você deixa de receber e era para a tua vida. Venha determinado, querido, venha querer receber, vigia, venha faminto da palavra de Deus, com fome da palavra de Deus, querido. Deus ele vai acrescentar na minha e na tua vida. Mãe e pai, vigia com seus filhos, ensina eles a vigiar. Tem discípulo seu aí, querido, vigia eles, ensina eles a vigiar, querido. Você precisa vigiar. Glória a Deus, porque Deus já tratou isso no meu coração, querido. Então aqueles que o Senhor me direcionou, que eu tenho que cuidar, eu vou cuidar. Dos demais, eu tenho que ser igual essa rosa, querido. Eu tenho que orar e interceder pela igreja. E eu não tenho que vir com pedras. Você, querido, que está aqui à noite, entenda, eu não estou tacando pedra em você. Estou te dando uma palavra da parte de Deus, porque eu perdi muito tempo sentado aí, vegetando, querido. Conforme eu tinha mencionado já, o Espírito Santo já moldou meu coração referente ao falar, querido. Aí eu falar, dificilmente eu falo, querido. Dificilmente eu concordo com algo que seja principalmente ministerial, querido. Isso que você está recebendo nessa noite, querido, leva lá no seu dia a dia, sobre trabalho. Trabalho nem se fala, misericórdia. Meu Deus, está se cumprindo, está esse apocalipse. O amor está se esfriando. As pessoas se convivem entre si. Na hora que vira as costas, fala mal. Eu fico olhando, eu falei, meu Deus. E desculpe as irmãs, mas mulher, ambiente de mulher, meu Deus do céu, é pesado. E você precisa ser boca do Senhor, querida. Vigia. Eu queria compartilhar também uma revelação de Deus na minha vida. Até um determinado tempo atrás, eu tinha no meu coração assim, o Senhor já me ensinou que eu não era para abrir a minha boca, eu não era para atacar pedras, eu não atirava pedras. E outro dia eu recebi uma arte, essas artes do WhatsApp, né? Onde tinha um muro, e de um lado tinha Jesus, e do outro lado tinha Satanás, o diabo, tremunhão. E um rapaz em cima do muro. E Jesus olhava para ele e falava, vem filho meu. E ele ficava olhando para Jesus e para o diabo, Jesus e diabo. E o diabo quieto. E aí ele voltou, o rapaz voltou do muro e falou assim, e você não vai me chamar? E ele respondeu assim, Satanás, não, porque o muro já é meu. E eu vivia isso, querido. Sabe o que eu fazia? Eu estou pedindo muita direção da parte de Deus. Eu via as coisas, eu não abria minha boca, eu não falava nada. Coisas erradas que eu vejo. A pessoa que está do seu lado aí, querido, ela é de carne, ela vai errar. Se você não sabe, eu vou errar. Vou falar igual o meu pastor fala, já me perdoe por antecipado, mas eu vou errar. E ali o Senhor ministrou meu coração, porque eu ficava em cima do muro. Quando eu via algo errado, eu ficava quieto. Eu só falava para o Senhor, tenha misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E eu ficava em cima do muro. E eu tomei posse disso, e saí desse muro. Eu estou pedindo muita direção e revelação da parte de Deus. Meu querido, já desde antes eu já te peço perdão, porque se eu ver alguma coisa errada eu vou falar. Se for da parte de Deus eu vou falar. E a irmã vai ficar bicudo, lógico que eu não vou expor, mas eu preciso falar, querido. Eu preciso falar. Eu não posso ver você atacando pedras. Eu não posso ver você com a mão cheia de pedra atacando. Eu preciso tirar essas pedras da tua mão. Não a força, mas que você entende e solte ela, igual eu estou soltando nessa noite. Soltá-las, entregar pela fé e não adquirir mais. Em nome de Jesus, querido. Pare de atirar pedra. Pare de atirar pedra. Pare de atirar pedra no teu pastor.
Eu tenho, querido, eu tenho pedra para ele aqui, eu tenho. E se eu deixar, todo domingo eu saio com uma. De um lado eu recebo uma revelação da parte do Senhor, e do outro lado eu vou carregar uma, eu vou levar para minha casa. Eu tenho pedra para os meus discípulos, eu tenho pedra para minha esposa, tenho muito, querido, tenho muitas pedras. Para os meus filhos, para a igreja, eu tenho pedra para todo mundo, para todos, querido. Mas em nome de Jesus, nessa noite, tome posse dessa palavra e largue, solte todas, querido. Se você tem só uma, glória a Deus na tua vida, querido, mas deixe ela aqui. 2, 3, não sei quantas você tem, mas deixa ela aqui no altar do Senhor. E em troca disso, leve essa rosa, querido, aprenda isso. Quando você vê algo que aquilo vai entrar no teu coração, peça direção ao Senhor e lembre-se dessa rosa. Em vez de você julgar o irmão, fica quieto e interceda. Fala: Senhor, não deixe isso entrar no meu coração e livra ele do mal. Que a tua misericórdia esteja sobre a vida dele. Pronto, vira a página, toca a vida. Não fica com aquilo no teu coração e a língua fica incomodada que você precisa compartilhar com alguém. Eu preciso. A Cristiane, até ela entender essa direção que Deus tinha me dado, ela ficava incomodada, porque ela falava assim: você não fala, o que você tem? Comenta alguma coisa. E eu ficava quieto no Senhor, querido. Eu não sou juiz. Tiago diz: você é juiz? Você é juiz? Você julga o teu marido? Você consegue falar as qualidades do seu marido, as qualidades da sua igreja? E defeito? Nossa, um monte. Eu tenho um monte de defeito da minha esposa, mas um monte da minha igreja, dos meus discípulos. Troque essas pedras em nome de Jesus. Pede uma revelação da parte de Deus, mesmo se for um botão de rosa. Seja um amor, uma compaixão. Nós vamos errar, querido. Você vai errar. E eu preciso entender. Errar é uma coisa, que o pecado é outra. A gente sabe. Muitas vezes o erro é acidente. Acontece, o pecado também, às vezes sim. Mas você precisa de uma revelação para ministrar ao teu irmão. E não pedras para atacar nele, machucar nele, gerar uma cicatriz nessa pessoa, querido. A pedra machuca, ela dói. Eu falei, ela gera uma cicatriz. Eu tenho até hoje, querido, uma cicatriz. Meu irmão tem até hoje uma cicatriz na cabeça dele. O Vinícius vai passar anos, ele vai lembrar disso, porque eu machuquei o coração dele. Eu fui juiz, querido. Querido, vigia teu coração. Vigia teu coração, vigia teu coração. Tem tantas coisas que o mundo te oferece, querido, que você assiste aí fora, querido. Sabe, eu dou glória a Deus, porque eu nunca tive Facebook, eu não sinto falta nada disso. Querido, se você tem, glória a Deus, usufrua isso, é uma ferramenta maravilhosa, querido. Mas se isso tira o seu tempo com Deus, cara, deleta. Se você ali, eu não sei como que é, mas me ajude. Se você vê algo que uma pessoa posta, automaticamente você corre lá e pega uma pedra. Ah, fulano postou isso. Aí você já vai lá e tem pedra para esse também. E taca na pessoa. E você compartilha com o seu cônjuge, você compartilha com o teu irmão. E sabe o que você faz quando você taca a pedra e seu irmão está vendo? Você inflama o coração dele, querido. Eu dou glória a Deus, porque a Cristiane aprendeu. Tem coisas que eu e ela, nós enxergamos. Eu preciso da revelação da parte de Deus. Eu não preciso ficar falando para ela. Você viu? Olha lá, olha ciclano, olha Beltrano. Problema igreja, toda igreja tem, querido. Toda igreja tem. Um dia me falaram uma coisa assim: se você um dia conhecer uma igreja perfeita, não entra, porque você vai estragá-la. Nós não somos perfeitos, querido. Uma coisa é fato, nós buscamos. Nós vamos tropeçar, vamos cair, isso é fato. Mas glória a Deus, porque nós buscamos. Nós somos ensinados a vigiar. Falei aqui de alguns, Alguns pontos que tem para nos ensinar: culto, célula,
Tadel, discipulado, tem conferência, tem tantas coisas que nos ensinam a absorver tantas coisas boas, querido. Mas o que você tem feito com o seu dia a dia? Você tem assistido da Atena, querido, que voa sangue na terra? O que mais? Está passando um seriado aí da Globo, negócio de médico, aí nem sei o nome. Aquilo ali está edificando teu espiritual, querido? Me fala alguma coisa aí. Eu não vou nem falar de novela, né? Deixa pra lá, pula. O que tem edificado? Isso aí tem te ajudado a você vigiar? Esses dias também eu recebi uma arte aí no WhatsApp, né? Referente àquele cartola. Os homens têm cartola aí? Você tem o tempo seu com Deus certinho? E no seu cartola? Né? Mulher idem, né? WhatsApp, Facebook, né? Isso aí não precisa nem ficar recitando, né, querido? Mas é uma forma de você entender que isso não te ajuda em nada a vigiar, em nada. Isso não me faz falta, querido. Eu não assisto televisão. Não é porque o pastor fala, eu não assisto. Eu assisto de vez em quando. Alguns irmãos vão dar glória a Deus aí, jogo do Corinthians. Ou misericórdia, né? É muito difícil. Mas até isso eu tenho que vigiar, querido. Até isso eu tenho que vigiar. Porque se eu assisto, hoje aconteceu, né? Se eu assisto e eu vejo, eu não vigiar meu coração, eu venho bicudo para a igreja. O meu time perdeu. Olha aí. É um cabeção, né? Mas em nome de Jesus o Senhor vai me libertar disso daí. Amém. Não tem problema nenhum você assistir, querido. Desde que você não troque as coisas do Senhor. E futebol não vai edificar e não vai tirar bênção nenhuma de você, viu, querido? Mas tem programas aí que tira a tua bênção, viu? Vai para casa e pensa. Me traga semana que vem, me chama de cantinho ali e me fala. Só uma situação que a novela te agrega na tua vida espiritual. Só um. Você pode me chamar de canto ali. Se liberte disso, querido. Vigia, querido. Vigia, igreja, vigia. Tem tantas coisas para a gente se edificar, encher o nosso coração. Não sei se todos souberam, né? Mas quinta, sexta e sábado, o pastor, ele está numa conferência, né? E ele pediu autorização do chefe da DAIV, ele trabalha com um missionário aí que é americano, para passar ao vivo aqui as ministrações. Meu Deus, a galera que veio aí, Jesus, tem muita lenha para nós queimar ainda, é verdade, né? E aí, você fez o que no seu feriado? Se você não sabia, irmão, descansa. Agora, se você sabia, vai lá saber o que você fez. Se você fez algo que edificou teu coração, glória a Deus por você, querido. Mas você precisa entender que você precisa vigiar o teu coração, querido. Tem lugares que não é para você ir. Vigia teu coração, não faz mais parte da tua rotina aquilo. E as pedras, queridos? E as pedras? Todo dia, às vezes você vai limpar uma pedra, você vai falar, essa pedra tinha aqui, não tem mais, glória a Deus. Aí você vai amanhecer, vai ter uma pedra ali, sabe para quem? Você acorda já tirando pedra no seu marido, na sua esposa? Você acorda bicudo e já pega pedra? Filho, taca a pedra no pai e na mãe? Mãe, pai, taca a pedra no filho? Querido, em nome de Jesus, fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Essa rosa aqui, ela tem vários botões, né? E algum deles eu falei, né? Amor, respeito, compaixão, oração, intercessão.
palavra de Deus, um carinho, um abraço. Que diferença, né? Uma mão cheia de pedra e um buquê de rosa. Não somente esteticamente, né, querido? Mas espiritualmente nessa noite. Tente entender e levar isso para o teu coração. Que diferença que é uma pedra e uma rosa. Nessa noite, em nome de Jesus, você vai trazer as tuas pedras, querido. Você vai entregar aqui. E você vai trocá-las por rosas. Se você não entende, não consegue encher o teu coração de amor, compaixão, querido, pede para o Senhor encher. Você não precisa vir aqui à frente, querido, mas eu queria nesse momento, em nome de Jesus, convidar você a fechar os teus olhos. Fale com o Senhor aí. Que tipo de pedra que tem, querido? Que tipo de pedra que tem aí, irmão, irmã? Tem pedras pequenas, tem pedras maiores, tem pedras que são pontiagudas, que machucam muito. Tem pedras para o marido, tem pedras para a esposa, tem pedras para os filhos. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, tem pedras para os parentes, pedras para irmãos biológicos, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, pedra para o nosso pastor. Oh Pai, tem pedras para o nosso líder, para o nosso discipulador, para o nosso discípulo, para o nosso líder de célula. Tem pedras para o setor, pedras para ministérios, pedras para aquelas pessoas que convivem conosco, Senhor, diariamente, o nosso chefe, o nosso colega de trabalho. Tem pedras para o nosso encarregado, tem pedras para o nosso funcionário, tem pedras para prefeito, para político, tem pedras de tudo quanto é tipo e tamanho, querido. Em nome de Jesus, reconheça elas nessa noite, cada uma delas, querido. Você vai deixar ela aqui hoje, em nome de Jesus, e o Senhor vai substituí-las, vai te dar, em vez de pedra, Senhor, vai te dar rosas, rosas cheirosas, rosas bonitas, rosas vivas. Oh Espírito Santo de Deus, e essas pedras não te pertencem mais, querido. Em nome de Jesus, a partir dessa noite, você não tem mais pedras. Se Satanás vier colocar pedra na tua vida, você sabe quem você vai jogar, querido? Você sabe quem você vai jogar, irmão? Você vai jogar o próprio Satanás, você vai devolver para ele, e com muita força, e declarando que você não faz mais parte desse time, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Remaí, Levadaish, Remanás, oh Santo, 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 Santo és tu, Pai. O teu fruto do Espírito Santo, Senhor, nos ensina tantas coisas, Pai, tantas coisas. Oh Jesus, rosas, rosas, rosas de amor, rosas de compaixão, rosas de respeito, rosas de carinho, rosas de abraço, rosas de intercessão pelo teu irmão, rosas de oração pelo teu irmão, pela tua família, pelo teu marido. Não mais pedras, não mais pedras, em nome de Jesus. O único que criou a lei foi Deus, querido. Você não é juiz, eu não sou juiz, querido. Nessa noite, decida de uma vez por todas, solte todas essas pedras, todas, deixe elas aqui, igual eu fiz, querido, todas elas. Tira da sua bolsa, mulher, marido, tira do teu bolso, coloque uma rosa no lugar dela e entregue para tua família, para tua esposa, em nome de Jesus, querido. Vigia, vigia, você precisa vigiar o teu coração, querido. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus.
Se envolva, querido, com a tua igreja, querido. Se envolva. Você vai aprender constantemente a vigiar o teu coração. Não fale, querido. Não possua pedras, querido. Eu não falava, mas eu a possuía. É pecado do mesmo jeito. Eu sou pecador do mesmo jeito. E nessa noite eu entendi que eu não posso ter elas em meu poder, porque eu vou atacar e machucar alguém. E eu entendi, Pai. Eu entendi. E quando Satanás me oferecer uma pedra, eu vou atacar nele e já vou pedir uma rosa pro Senhor no lugar dela. Uma rosa de amor, de compaixão pelo teu filho. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai. Muda o nosso coração, muda o nosso caráter, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, ser diferente do que a tua palavra nos ensina, Senhor. Nós queremos clamar a tua real existência em nosso coração. Ensina a igreja a vigiar, querido. Ensina a igreja a vigiar, Senhor. Nos ensina. Semana após semana eles possam receber uma direção do alto do Senhor, nas celas, nos discipulados, no culto, no Tadel. Rosas, 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 rosas. Enche o nosso coração de amor, Espírito Santo de Deus. Mais, mais, mais e mais e mais e mais em ti, papai. Oh Deus, não mais pedras, não mais pedras. Solte as pedras, querido. Se você tem pedras na tua casa, em nome de Jesus, repreenda e tira ela da tua casa. Coloque pela fé no lugar dela rosas, um vaso de rosa, um buquê de rosa, lindo, maravilhoso, onde as pessoas vão enxergar a presença de Deus através dessa rosa. Em nome de Jesus, para de atirar. Chega. Nessa noite, toma posse dessas rosas. Rosas, rosas. Cada botão, querido, o Senhor está te entregando nessa noite. Você que não consegue amar o teu próximo, peça essa rosa de amor. Você que não consegue lidar, Pai, com os defeitos dos outros, uma rosa de compaixão, querido. Somos falhos, Senhor. Oh, Jesus. Você que não consegue ficar quieto, troque essa pedra por uma rosa de intercessão, de oração. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite, Pai, cada irmão aqui, Senhor, possa ter recebido no coração uma direção do Senhor, Pai. E assim como eles, Pai, eu entreguei, Senhor, todas as minhas pedras no teu altar, Pai. Eu não possuo mais nenhuma, Espírito Santo de Deus. E eu quero nessa noite levar todas as rosas que o Senhor tem para mim, todas. Eu vou levá-la para minha casa. Espírito Santo de Deus, ministra o meu coração, para que amanhã, nessa semana, eu não deixe essa rosa murchar, Pai, e venha correndo pegar pedras, Pai, em nome de Jesus. Me ajude, Espírito Santo de Deus, que a partir de hoje nós possamos ter uma postura diferente, com o coração moldado e transformado. Oh Jesus, nós vamos oferecer rosa aos nossos vizinhos, nós vamos oferecer rosa ao nosso chefe. Você vai oferecer rosa ao teu marido, à tua esposa, ao teu filho. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra, Senhor. Pai, nos guarda, Senhor, essa semana, Pai. Nos guarda, Senhor, e que nós possamos andar com essas rosas, Pai, não deixar elas num canto, Pai, escondidas, Senhor, mas sim nós vamos andá-las com ela. E quando nós nos depararmos com a situação, Pai, nós vamos correr e pegar aquela rosa que está na bolsa ou no bolso do homem e entregar para aquela pessoa. Nós não vamos atirar mais pedras, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos, aquilo que o mundo faz, nós não vamos fazer. Nós vamos oferecer rosa, nós vamos oferecer o nosso amor, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa oração, a nossa intercessão. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia.
Aleluia. Levanta a tua mão, querido, levanta a tua mão. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te damos graça, Pai, por essa noite. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do hoje, do amanhã e do sempre. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar as nossas vidas nessa semana, as nossas famílias, cada irmão aqui, Pai. Também aqueles que não vieram porque estão viajando, Pai, que o Senhor possa abençoá-lo da mesma medida, Pai. Espírito Santo de Deus, te peço, abençoe, Senhor, os irmãos, as irmãs, que essa semana possa ser uma semana repleta de vitória, de bênção e de conquista, Pai. Que a tua luz e a tua glória, Senhor, e o teu mover esteja sobre a nossa vida, Pai, a vida da igreja, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Abençoa o nosso pastor, a nossa pastora, Senhor. Que essa semana também possa ser uma semana de bênção e de conquista na vida deles, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos leve de volta debaixo da tua mão santa e poderosa. Em nome de Jesus, amém, querido. Glória a Deus. Deus te abençoe, amado. Amém. Glória a Deus. Pessoal, só um recadinho. Tem uma irmã do setor amarelo